Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Meu nome é Pedro e assim como acho que a grande maioria das pessoas, né, é, caiu de paraquedas nesse assunto quando saiu aquele vídeo da professora rebolando numa palestra, etc. E me causou interesse, né, ler o documento, a parte acadêmica, né? Fiquei interessado nessa parte acadêmica da história e entender, né, sobre o que se trata, como que a gente pode contextualizar aquela dança com a questão pedagógica, né, etc. E, bom, então eu tô aqui para ler esse documento, né, que foi feito pela Tertuliana Lustosa, né? Ela é mestranda, né? Aqui tá dizendo. Ela é mestranda em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia. Também é cantora, compositora, escritora e vende conteúdos sensuais em plataformas digitais, né? Aqui tem o e-mail dela e com certeza ela tem muito mais a dizer, né? Ela tem muito mais arcabouço do que eu, né? Eu sou só um curioso, sou formado em publicidade e sou um homem cis branco. Então, acho que vale muito, né, para ver essa perspectiva, né? Esse estudo foi publicado na Periódicos, o link está aqui na descrição para quem quiser ver. Ele foi recebido aqui em 18/6/2023, foi aceito um pouco de um mês depois, né? E foi integrado no Periódicos, né? Então, o Periódicos da UFBA, né? Então, sem mais delongas, né? Vamos começar com a parte interessante, né? Educando com o cu, introdução às pedagogias do corpo e do prazer, né? Tem o título em inglês, né? Educating with S, Introduction to the Pedagogies of the Body and Pleasure, e em espanhol também, né? Educando con el culo, Introducción a las Pedagogías del Cuerpo y del Placer. Não sei se é assim que fala, mas tamo aí, né? A autora, né, como disse, Tertuliana Lustosa, já dissemos ali, né? Mestranda em Cultura e Sociedade, entre outros ofícios. Então vamos lá, né? O presente texto busca iniciar um debate levantado através da aula Educando com o Cu, Traveco Terrorismo e Descolonialidade de Gênero na Arte, para pensar implicações do prazer e do corpo enquanto potências pedagógicas e artísticas. Sendo assim, foi transcrita toda a introdução da aula realizada na Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, UFBA, que discute inclusive sobre a resposta midiática e a sua recepção no espaço público. O texto transpõe a oralidade enquanto mecanismo de produção de conhecimento, sendo assim, o que foi escrito surge do ato oral. E, por fim, o texto traz uma conclusão escrita sobre os temas apresentados, pensando ainda em visões e perspectivas dissidentes de pesquisadores brasileiros sobre o tema. Palavras-chave: pedagogia, arte, gênero e diversidade. Tá, então, ao que parece, realmente é uma transcrição de uma aula, né, ou do início, né, da introdução de uma aula que foi realizada na Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia. E o nome da aula era Educando com o Cu, Traveco Terrorismo e Descolonialidade de Gênero na Arte. E só na conclusão que é uma questão só escrita, né? Então vamos lá, né? Educando com o Cu, introdução apresentada na UFBA. Tem uma nota, né? Transcrição da roda de alguns momentos da conversa que foi ministrada no dia 5 de maio de 2023,
na escola de dança da UFBA por mim. Além de cantora e compositora, ela também é escritora e mestranda da UFBA no Pós-Cultura, no Discurso de Cultura e Sociedade. O evento foi reorganizado pelo Grupo de Extensão e Pesquisa Laboratório Permanente de Práticas e Estudos sobre Performance. Aqui ficou meio engraçado, né? Um pouco. Ela tá falando na primeira pessoa, aí depois fala na terceira. Mas tudo bem, né? Isso aí não tem nada a ver, né? Detalhe. Só uma coisa que me chamou a atenção aqui. É uma revista de estudos interdisciplinares de gênero e sexualidade, núcleo de pesquisa, NUCUS. Educando com o Cu, introdução apresentada na UFBA. Boa tarde, gente. Primeiro, queria agradecer a todo mundo que está aqui. É uma grande honra para mim, enquanto uma travesti, depois de vários anos, poder promover a educação. Para quem não conhece minha trajetória, eu comecei dando aula no Preparanem, que é um projeto pré-vestibular do Rio de Janeiro, para travestis e transexuais, também para outras pessoas dissidentes de gênero e sexualidade em situação de vulnerabilidade. Educação sempre foi marcante na minha vida, apesar de eu ter feito bacharelado em História da Arte, e agora estou fazendo um mestrado em Cultura e Sociedade no Pós-Cultura da UFBA. Eu sou graduanda na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o UERJ, e lá no Rio tive também muitas vivências que me acrescentaram muitas coisas. Inclusive o Preparanem, acho que foi uma das melhores vivências, mas a aldeia Maracanã também foi a minha maior escola. A Universidade Indígena Aldeia Maracanã, que existe ali em conexão da aldeia que fica ao lado da UERJ. Então quero pensar esses lugares como um lugar da educação que não é necessariamente cisgênera, que não é essa educação universitária. Então tive essas duas escolas, e uma delas eu dava aula de redação, mas por estar com outras minhas, travestis, eu acabei vivenciando coisas que eram muito potentes. Que a gente sabe que quando fala de educação, o corpo trans é sempre esse lugar da negação e da expulsão. Ok, então ela fez o ERJ, História da Arte. Agora ela é mestranda, né? Isso aí a gente já sabe, que já falou algumas vezes. E também ela participou, né, dessa escola, Universidade Indígena Aldeia Maracanã. Acho que não de forma oficial, digamos assim, né? Mas independente. Ok. A minha proposta aqui é pensar: pode um cu educar? E aí, a partir disso, dessa provocação, que também é inspirada na Spivak, em pode o subalterno falar? Eu faço essa outra pergunta para a gente se fazer também. E aí, a primeira coisa que eu queria propor para a gente era que fizéssemos um movimento de imersão aqui no espaço. Se vocês puderem se distribuir um pouco mais pelo espaço para a gente fazer um momento que seja um pouco de relaxamento, de reflexão. Se alguém quiser, pode falar. Quem não quiser, não precisa. E um momento livre assim, anárquico mesmo, em que se possa fazer o que quiser aqui nesse espaço e ter um tempo para entrarmos nesse processo que vamos fazer, que vai ser corporal. Aí queria saber que a gente não pode sair do cantinho e se espalhar um pouco. Desculpa. Aí queria saber se a gente não pode sair do cantinho e se espalhar um pouco. Tem os livros que vocês podem dar uma olhada e podem ficar pelo espaço sentado, deitado, como vocês quiserem. Podem dormir, podem ficar no celular, podem fazer o que quiser. Tá. Então, dentre esses livros que estão aí distribuídos, temos a Letícia Nascimento, a professora Letícia, que é uma travesti piauiense, isso aí, de Parnaíba. Tem o Ailton Krenak, que é um símbolo da representação da nossa luta indígena. Tem a Tiffany Odara, que é uma mulher trans daqui de Salvador, negra e Yalorixá. Muito importante para a pedagogia. Temos também os livros que eu publiquei, uma trilogia, e tem Paulo Freire, com Pedagogia da Indignação. Ok. Aqui estão a bibliografia da roda de conversa, Educando com o Cu.
Pedagogia da desobediência, travestilizando a educação, dessa Tiffany Odara. É isso, né? Tô falando certo. Tiffany Odara. Temos transfeminismo, de Letícia Nascimento. Futuro Ancestral, de Ailton Krenak. E por fim, né, Pedagogia da Indignação, de Paulo Freire. Acho que os livros da própria Lustosa não estão na foto, né? Vou falar um pouquinho sobre esses textos, mas antes de eu falar sobre eles, vamos praticar um pouco. A primeira prática que eu quero propor para vocês é um pranayama, para fazer uma questão respiratória mesmo. Quem puder sentar sobre os joelhos e se afastar da parede, que vai precisar de mais espaço. O primeiro exercício que a gente vai fazer é ocular. Só preciso que vocês não fiquem no celular. Só aqui focados no olhar. Tá. Primeiro movimento é todo mundo com o rosto para frente, mas com o olhar lá em cima no teto. E a gente vai ficar um pouco nisso e depois mexer os olhos como se fosse um relógio. Pera aí. Tá. Vamos ver se eu consigo fazer. Rosto para frente, mas com o olhar lá em cima no teto, e a gente vai ficar um pouco nisso e depois mexer os olhos como se fosse um relógio. Tá bom. Rosto para frente, olhar para cima. Inclusive, se você estiver assistindo e quiser fazer, vamos fazer juntos, né? Senão pode pular essa parte. Agora mexer como se fosse um relógio. Ok. Eu acho que era por aí. Então, vamos continuar, né? Agora a gente vai virar um pouquinho o olhar para o lado, fixando neste segundo ponto. Sentindo que isso traz para o corpo um certo desconforto, desestabilidade, mas que faz a gente enxergar de uma outra forma, apenas com o movimento dos olhos, e o corpo todo se move junto com os olhos. Agora olhando para o lado, extremamente para o lado direito. Desce um pouquinho e desce totalmente para baixo. Fica embaixo e sente o que essa movimentação de meio círculo provocou no nosso corpo, no nosso olhar e na nossa mente. Aí a gente vai continuar. Sobe mais um pouquinho o olhar no lado esquerdo, agora totalmente para o lado esquerdo, sobe mais e por fim para cima. Agora pode fechar os olhos e relaxar. Pode abrir os olhos. Sentiram que a mente dá uma espiralada? Eu não vou fazer tudo isso porque precisa de ter alguém guiando, né? E eu já esqueci, me perdi das instruções. Mas fica aí a recomendação para quem quiser fazer, né? Então eu trouxe esse exercício de yoga para pensar que às vezes só olhar para outro lugar faz todo o nosso corpo mudar. Temos na rotina o nosso campo de visão tão fechado. E agora vamos fazer o exercício de respiração do pranayama. Pode colocar para fora. Parou. Agora a gente vai esticar os nossos braços e ficar na posição do gafanhoto e relaxar. Estica os braços o máximo que você puder. Estica para cima. Pô, acho que é independente. Tá? Acho que é um gafanhoto tipo assim, né? Assim, na verdade, mas... E relaxa. Estica os braços o máximo que você puder. E relaxa. Ok. Isso. Agora que relaxamos um tempo, vamos continuar com a mão esticada. A mão não sai do lugar e a gente vai levantar as pernas com a mão no chão. E agora é um exercício primeiro com música. Tá no máximo? Bota esse paredão aqui. Tá. Ficou um pouco confuso pra mim aqui nessa questão final. Estica os braços o máximo que você puder.
Vamos continuar com a mão esticada, a mão não sai do lugar, e a gente vai levantar as pernas com a mão no chão. Mas, com certeza, faz muito mais sentido se você estiver lá presencialmente, né, na aula, e tiver o exemplo visual da professora Lustosa, né? Mas tudo bem, então aqui ela coloca uma música, né? Que pelo que eu entendi é uma música do próprio grupo musical que ela faz parte, né? Que a Lustosa faz parte. E eu não cheguei a ouvir, então eu não sei como que é o ritmo, mas eu vou tentar ler um pouco cantado aqui, né? Chegou as travestis. Não, não vou ler cantado, não, vou só ler mesmo. É mais uma pra bater no seu paredão. Só no cu, só no cu, só no cu, só no cu. Goza em mim do meu cu. Não, desculpa. Goza em cima do meu cu. Só no cu, só no cu, só no cu. Goza em cima do meu cu. Acendi um baseado na frente do paredão. Achei engraçado esse. Acendi um baseado. Acendi um baseado na frente do paredão. Eu sou prostituta, não aceito opressão. Quando elas passam, eles começam a olhar pro bonde das travestis, eles levantam um AK. Ela quica de lado, estala no asfalto, faz o quadradinho, te deixa instigado. Ela quica de lado, estala no asfalto, faz o quadradinho, te deixa instigado. Joga essa rabeta no bico do AK. Inhaim, só no cu, só no cu, só no cu, goza em cima do meu cu. Só no cu, só no cu, só no cu, goza em cima do meu cu. Acho que o nome da música é Goza, né? No final aqui. Lançado em 2019. Também tem o link da música aí na descrição, caso alguém queira ouvir. Então aqui é a escolinha do cu, figura 2. Aqui acho que devia estar escrito conceito, talvez, né? De Deleuze. Educando com o cu. Então, acho que essa primeira imagem, né, é como estava a sala de aula, depois que ela pediu para o pessoal se espalhar, e nessa questão mais anárquica, né? Então, acredito que tenha ficado dessa forma. E depois, agora eu fiquei na dúvida, primeiro com música. Não sei se o pessoal é convidado a dançar, ou é para ficar nessa posição, né? Com a mão esticada. A gente vai levantar as pernas com a mão no chão. Tá. Talvez seja, né? Tipo, rebolar assim, com a mão no chão. Esse seja o exercício enquanto toca essa música. Mas, não sei, né? Não tava lá. Podem levantar. Esse é o exercício mais difícil, que é dançar com a mão no chão. Realmente, então, era isso aí. Era para dançar com a mão no chão. Foi um desafio que eu coloquei pra gente começar. Essa foi a minha primeira música que fala sobre o cu. E temos a minha backing. Temos a minha backing aqui. Murilo Xavier. Ela que fala, goza em cima do meu cu. E o pagodão tem isso. As backing vocals. E eu estou muito feliz e grata de ela estar aqui conosco. E essa foi a primeira proposta corporal de dança. E ainda tem mais 2 músicas que eu queria botar pra gente interagir com elas. Mas eu queria propor uma outra dinâmica para essa segunda música, que é Tieta. Que a gente fizesse essa música dessa vez sem dançar sozinho, mas formando duplas ou trios, encontrando uma forma de dançar que fosse do cu com cu. Fazer esse encontro de cus. Quem está sentado, vamos levantar e participar também. A segunda música se chama Tieta. Até essa parte me parece um pouco, não diria forçado, mas até um pouco opressivo, né? Pra quem não gosta, né? Pra quem não tem essa extroversão, a dança, etc, né? Pode acabar sendo um pouco até opressivo você mandar uma pessoa dançar cu com um colega. Mas também eu não sou mestrando, né? Eu não sou professor.
sou porra nenhuma, né? É só minha opinião. Equipe Cajassom, Soneca Paredão, Selva Paredão, RG Paredão, Cid Paredão, Paul Paredão, Santana Paredão, Paulilo Paredão. E aí? Ele ligou pra Ellen pra brotar no paredão. Ellen já estava casada, envolvida com ladrão. Ligou pra Crioula, ela estava viajando. Ligou pra Clarice, que na hora estava dando. Sobrou o contatinho da Tieta. Tieta não tem xota, mas o cu é igual buceta. Bota no cu, bota no cu. Boto. Bota no cu da Tieta. Bota no cu, bota no cu. Ita, 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 ita. Nome da música, Tieta, lançado em 2020. Também vai estar na descrição. Essa última música tem um detalhe que eu vou conversar com vocês depois. Ela se chama Ai Meu Cu Caralho. E o desafio dessa música vai ser o da sedução. Então quem está sentado vai continuar sentado e vocês que estão em pé vão seduzir as pessoas que estão sentadas. É o último exercício e quem está sentado vai receber a gente que está em pé. Acho que aqui já entra em outra seara, mas também acho que quem foi nessa aula, né? Se bem que é escola de dança, né? Então eu acredito que não tem ninguém que tenha vergonha de dançar ou sei lá, né? Mas é uma coisa bem forte, né? Acredito. Você seduzir um colega de sala, né? Na dança, na aula, no ambiente escolar ali, mas também, sei lá, né? O pessoal que faz essas aulas aí deve gostar de dançar, tudo, então, ok. É mais uma das travestis pra bater no seu paredão, ó. Eu fui pro Nordeste e me apaixonei por um maconheiro e depois eu me ferrei. A piroca dele era um babado, quase não entrava no cozinho apertado. Ai meu cu, ai meu cu, ai meu cu caralho. Ai meu cu, ai meu cu, ai meu cu caralho. Eu sou puta, 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 de marré, marré, marré. Eu sou puta, 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 de marré, desci, desci, desci. Não bastando a dor no cu, ele me bagaçou. Deu tapa na cara, murro na costela. Tapa na cara, murro na costela. E ele me arrebentou. Ai meu cu, 2022. Obrigado a todo mundo que se dedicou, que este atento a esses exercícios, que são ponto de partida para algumas coisas que eu quero conversar com vocês. Essa música, Ai Meu Cu Caralho, ela tem uma história pesada para mim. Durante a 13ª Parada LGBT da Liberdade, eu cantei num trio e o organizador desse evento, Giliard Silva, presidente do grupo Gay da Liberdade, me expulsou desse trio, porque eu cantei essa música e ele disse que a Parada Gay era um evento de família. Quero pensar como que esses espaços estão encarando a gente falar abertamente sobre nossa sexualidade e de como historicamente os movimentos, às vezes até de esquerda, como por exemplo aqui na Bahia que fizeram aquela lei anti-baixaria, eles estão higienizando os espaços e negando que uma cantora que fala sobre a sua vivência e sobre a libertação da sua sexualidade seja enquadrada como baixaria. E essa é uma questão que eu queria falar sobre por que eu trouxe essas músicas. São 3 músicas que falam a palavra cu e já me trouxeram severas consequências por falar abertamente essa palavra cu. E aí o que eu vou pensar sobre a pedagogia do cu? Primeira citação que vou trazer é da Tiffany Odara, que vai falar que, ok, agora uma citação da Tiffany Odara. A pedagogia da desobediência nasce pelas entranhas do movimento de travestis, com uma perspectiva de educação cuja intenção é confrontar toda a marginalização dos corpos dissidentes nos espaços educacionais. Uma perspectiva nascida da negação social, o que faz dessa negação o fio condutor para uma perspectiva educacional desobediente e travestilizada. Quando eu falo educando com o cu, eu acredito muito que isso não veio do nada. As minhas últimas leituras têm passado por travestis que teorizam propostas semelhantes,
como a Tiffany Odara em Pedagogia da Desobediência. Desobedecer o sistema, aqui o sistema está escrito com C, de cisgênero, né? Desobedecer o sistema é uma forma de travestilizá-lo, porque ele não foi feito para uma travesti. Quando estamos no ensino fundamental, ou no ensino médio, somos completamente excluídas desse espaço. Mesmo que não diretamente, cria-se todo um sistema educacional que torna insustentável nossa permanência e que nos expele. A educação com Q tem relação com essa negação que a Tiffany fala das travestis nesse ambiente escolar. Essa desobediência parte também de uma ação afirmativa e de uma vertente transfeminista. Transfeminismo é o livro escrito pela Letícia Nascimento, que também é uma travesti nordestina e é muito importante pautar esses outros saberes, que não enxergamos na academia. Imagine, uma travesti que não consegue muitas vezes seu doutorado, mestrado, graduação, ensino médio, ver nenhuma teórica trans sendo referenciada. Ora, se todo mundo que produz conhecimento e é citado é cis, por que eu vou produzir conhecimento? A todo momento somos expulsas, mesmo que indiretamente. Vocês que estão disputando esse espaço acadêmico, reflitam. Como uma aluna trans se sentiria no meu espaço educacional? Como podemos garantir a permanência dessas pessoas nesses espaços? É também elas se enxergarem nesses espaços. Enxergar que travesti também é produtora de conhecimento. A professora Letícia afirma que, aí agora uma citação de Letícia Nascimento, de transfeminismo. Numa perspectiva transfeminista, entendo que são as próprias crianças e adolescentes que devem definir suas identidades sexuais e gênero a partir do conceito de autodeterminação. A pauta defendida é que as famílias garantam um ambiente seguro e acolhedor para que as crianças possam performar seus gêneros sem sanções morais e patologizantes. Quando falamos sobre a infância de uma pessoa trans, estamos falando sobre a negação da sua identidade na maior parte das vezes. Então, quando falo que precisamos educar com o Q, estou falando de educar com alternativa, que, no meu ver, é o prazer. O prazer é uma forma de educar. Então, quando estudamos a dízima periódica, ela não fica tanto na nossa mente quanto coisas que amamos muito. O conhecimento está intimamente ligado ao prazer. Quando conseguimos conciliar o sentimento de prazer à educação, tornamos a educação efetiva e não chata, e não o que vem acontecendo nas escolas, com crianças e adolescentes cometendo ataques. Isso decorre de um sistema educacional que nos oprime, que reforça o racismo, a transfobia, a homofobia, o etnocentrismo, uma série de estruturas que vão tornando a experiência pedagógica completamente desgastante e a sensação de expulsão é permanente para uma pessoa trans, por exemplo. Tá. Bom, aqui acho que é ok, né? Essa questão do prazer. Acho que talvez possa ser um salto um pouco grande, assim, né? Você falar que a pessoa tem que amar o que estuda, logo, né? Educar com o Q. Mas tudo bem também, né? Vamos continuar lendo aqui. Bullying é um termo que não dá conta do que realmente está acontecendo. A gordofobia, a transfobia, o racismo. É importante falar a palavra que vai direto ao ponto. O que eu penso sobre educação e prazer? Como estudamos na escola o pênis e a vagina como órgãos reprodutores, estamos estudando a binariedade. Não estamos estudando ali a intersexualidade. Os livros podem falar sobre noções fisiológicas do prazer, mas não se aprofundam nisso. Será que é ensinado na escola como realmente é o prazer? Imagina se fosse estudado que além do pênis e da buceta existe o cu, que também é uma fonte de prazer. O resto do corpo todo pode ser também fonte de prazer. A boca, o braço, o pescoço, o corpo inteiro é fonte de prazer. No momento que falamos sobre órgãos sexuais, poderíamos falar sobre a cirurgia de transgenitalização, por exemplo. Mas isso não é debatido em sala de aula porque são coisas que ficam ofuscadas pelo sistema educacional. Bom, aqui eu vou discordar. Assim,
Como estudamos na escola o pênis e a vagina como órgãos reprodutores, estamos estudando a binariedade. Até aí, acho que não há nada de errado, né? Em você estudar o pênis e a vagina como órgãos reprodutores, porque eles são órgãos reprodutores, né? Normalmente isso numa aula de ciência para um Fundamental 1, né? E biologia para um Fundamental 2 e ensino médio. Sobre a questão da intersexualidade, claro que eu não posso dizer por tudo, né? Mas na minha escola estudamos sim intersexualidade. Inclusive teve até um documentário, acho que da Vice, que a gente assistiu, que dizia que a população intersexo no mundo é equiparada em quantidade à população ruiva no mundo. E isso é um dado que nunca saiu da minha cabeça, porque realmente no todo, e inclusive no próprio movimento LGBTQIA+, a população intersex, ela não é muito comentada, né? Continuando aqui, os livros podem falar sobre as noções fisiológicas do prazer, mas não se aprofundam nisso. Aqui eu também vou discordar, né? Não acho que uma aula de biologia seja uma questão para se falar de prazer, né? Talvez numa eventual educação sexual, uma aula de educação sexual, esse tipo de coisa, né? Já para adolescentes, ensino médio, com palestras, até também porque não tem como ter uma aula semanal, né, de prazer e sexualidade. Seria algo mais pontual ali, né? Palestras, aulões, sei lá. Mas também não acho que uma aula de ciência ou biologia seja um espaço adequado. Claro que não dizendo como uma tirania, assim, né, gente? Não é a questão de não vai falar de prazer, não sei o quê. Claro que pode. Eu lembro no 8º ano, também algo que nunca saiu da minha memória, porque também é uma coisa que você olha em retrospectiva e é bem engraçado, né? E a professora de ciências, né? Tava comentando sobre órgãos e tal, e ela comentou sobre sexo anal. Ela até disse que ela não gostava de fazer sexo anal. Eu não vou lembrar dos motivos, mas eu lembro desse recorte, né? Hoje eu lembro como era uma piadinha, né? Algo que foi engraçado, mas acho que não tinha utilidade de falar aquilo. Mas também ninguém oprimiu ela, ninguém condenou ela por causa disso, né? É só uma questão do conhecimento ali. Imagina se fosse ensinado que além do pênis da buceta existe o cu, que também é fonte de prazer. Ok, tá. No momento que falamos sobre órgãos sexuais, poderíamos falar sobre a cirurgia de transgenitalização, por exemplo. Mas isso não é debatido em sala de aula, porque são coisas que ficam ofuscadas pelo sistema educacional. Eu ainda não tinha feito nenhuma palestra sobre educação, mas é o que eu mais tenho me debruçado atualmente, porque eu venho das artes, e nas artes isso ainda é um tabu. Tá. Aqui, vou discordar forte. Dizer que prazer nas artes ainda é um tabu é uma mentira. Uma mentira completa, né? Há anos e décadas já se trata, né? Justamente nessa questão da arte quebrando o tabu, né? Desde do expressionismo, quando o pessoal para de querer imitar a realidade, né, com a arte, e a arte passa a ser expressão e não sei o que, não sei o que lá. Até vem o dadaísmo e a arte passa a ser qualquer coisa, né? Com a pop art também a arte pode ser qualquer coisa. Então, muito dessa questão artística vem de quebrar o tabu, né? Vem de tirar as amarras e chocar, etc. E, bom, tem inúmeros exemplos, né? Infinitos exemplos sobre artes que tratam do prazer, do sexo, da transexualidade. Tudo bem, continuando. Mas quando vamos para a raiz do problema, a pedagogia, a educação, essas palavras ainda não conseguem enxergar. Por isso que o Metrópole noticiou, abre aspas, UFBA recebe evento educando com o cu, incomodando a normatividade. Tanta gente está aqui não é. Acho que deveria ser tanta gente que está aqui não é. A prova de educar com o cu
despertou a curiosidade de vocês. De uma certa forma, dançar essas músicas que também falam de cu também despertou sensações e prazeres no corpo. Não estávamos reproduzindo aqui a penetração anal. Na hora de dançar em dupla, eu não disse, vai um metendo no outro. Eu disse, vamos fazer cu com cu. Pensar que o prazer é mais do que um órgão sexual, desconstruir essa sexualidade falocêntrica que impõe a heteronorma e o cissexismo para os corpos LGBTs. Por que não pensar outras configurações de sexo? Já que eu falei sobre a questão da educação, eu vou puxar um pensamento do Ailton Krenak, que fala sobre a educação indígena. Um grande problema da nossa cultura é negar o que foi feito na nossa terra antes da colonização destruir e distorcer. É sabido que para diversas culturas não havia restrições de gênero. Nas primeiras cartas dos colonizadores, a nudez dos povos originários era vista como escândalo, e essa escandalização também são uma tecnologia de controle e apagamento dessas culturas, que já possuíam sua forma de educar. Não é a educação do viés jesuíta, porque a educação precisa catequizar a nossa mente a pensar a partir do branco europeu? A todo momento no espaço acadêmico ouvimos: para produzir conhecimento acadêmico, é preciso ter contato com eles, mesmo que sua pesquisa seja sobre outras matrizes. Há quem defenda que seja preciso passar pelo pensamento euro-estadunidense. No livro Futuro Ancestral, Krenak fala: ao pensar na relação entre educação e futuro, me deparo com uma ambiguidade. Tenho percebido em conversas com educadores de diferentes culturas, não só dos povos originários, mas também com outras abordagens da infância, que, já no primeiro período da vida, todo um aparato de recursos pedagógicos é acionado para moldar a gente. Isso me faz pensar em antigas práticas usadas por diferentes povos deste continente americano para constituir seus coletivos. São práticas ligadas à produção da pessoa, o que é muito diferente de moldar alguém, que entendem que todos nós temos uma transcendência e, ao chegarmos ao mundo, já somos, e o ser é a essência de tudo. As outras habilidades que podemos adquirir, como possuir coisas, seguir uma profissão, governar o mundo, são camadas que você acrescenta à perspectiva de um ser que já existe. Esse antigo conceito é muito confortável, pois não entra em choque com a experiência de existir. A educação vai tentando nos moldar e esquece que o ser em si ele educa. Paulo Freire, em sua obra póstuma, Pedagogia da Indignação, fala da sua perspectiva educacional enquanto pai. Me parece fundamental, do ponto de vista da mentalidade democrática, não enfatizar a importância espontânea do testemunho de pai ou mãe sobre a formação dos filhos. Quase sempre, subreptícia ou ostensivamente o fazemos. O ideal para mim, reconhecendo essa importância, é saber usá-la, e a melhor maneira de aproveitar a força de meu testemunho de pai é exercitar a liberdade do filho no sentido da gestação de sua autonomia. Quanto mais filhas e filhos se vão tornando seres para si, tanto mais se vão fazendo capazes de reinventar seus pais, em lugar de puramente copiá-los ou, às vezes, raivosa e desdenhosamente negá-los. O que me interessa não é que meus filhos e minhas filhas nos imitem como pai e mãe, mas, refletindo sobre nossas marcas, deem sentido à sua presença no mundo. Ok, legal. Esse foi o último livro que Paulo Freire escreveu, e ele nos traz a importância de escutar a criança mais do que formar ela e formatar. Então, a minha proposta de educar com o cu é também pensar que o corpo por si só fala. O corpo tem conhecimento. Tá? Agora a gente segue para as considerações finais. Essa foi a introdução da aula. Não sei se teve mais depois, ou se essa é toda a aula. Eu acredito que tenha tido mais aula, né? Porque eu disse que era a introdução só. Mas ok. Agora vamos para a segunda parte, que eu acredito que seja só escrita mesmo. A ideia dessa publicação é que ela seja um ponto de partida para levar mais discussões nesse sentido, dessa aula dada na Escola de Dança da UFBA, que em si já foi um encontro de diversas falas e pesquisadores. Texto aberto introduziu muitas discussões levantadas
e que só pela forma como foi veiculado, inclusive no Twitter de Eduardo Bolsonaro, já é uma denúncia. Entender o cu como tecnologia pedagógica é propor novas formas de habitar o conhecimento. Pensando em suas particularidades e consequências psicossociais, como um homem cisgênero heterossexual lida com o cu? Como é muito diferente falar de um cu de uma pessoa branca e um cu de uma pessoa negra ou indígena no Brasil, contra uma universalização do uso político do cu. Quais relações perpassam o cu na vida capitalista para uma travesti brasileira que vive em condições de prostituição quase sempre como única fonte de renda? A palavra cu incomoda. No encontro Educando com o Cu, foi questionada principalmente por o evento acontecer numa universidade, levando a uma recorrente categorização reacionária do ensino superior público como balbúrdia. Movimentos semelhantes ocorreu também com o Instituto do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Culturas, Gênero e Sexualidades, NUCUS, dentro do Instituto de Humanidade, Arte e Ciências, professor Milton Santos, IHAC. É possível apontar para uma epistemologia dessa discussão sobre o cu, tanto numa produção teórica brasileira, quanto em práticas artísticas contemporâneas, que apontam para discussões levantadas pela dissidência sexual e de gênero latino-americana. Panambi aponta para a necessidade de se rever o uso anglófono do termo queer no Brasil. Inclusive, o próprio termo queer, palavra inglesa, tem sido problematizado, dando surgimento a outras nomenclaturas. Queer, queer. E aqui proponho outra provocação, com a grafia queer. O uso do termo queer, acho. É uma ferramenta teórica de deglutinação que evidencia outros enfrentamentos que fazem parte da cultura brasileira, marcadamente moralista, em que persiste a colonialidade cristã. Guilherme Altmaier atualiza a discussão de Paul Preciado sobre o cu para as discussões de gênero e sexualidade terceiro-mundistas. Nossa, esse é o tamanho da citação, ô louco. Queer, escrito com C, é uma tradução de como se lê queer em castelhano, propositalmente mal acabada, descompromissada com sua forma original nos trabalhos de autores. Mano, aí forçou a barra. Latino-americanos dedicados ao tema, que buscam maior proximidade com as realidades do sul global e de sua farta produção acadêmica e estético-política, algumas das quais mencionadas no parágrafo anterior. Não dá para ler o parágrafo anterior, né? Porque é uma citação. Queer, quando lido em português, também remete ao cu, como acesso àquilo que é mantido escondido. É nesse sentido que Larissa Pelúcio sugere tratar os estudos queer como estudos cu, em uma tradução provocadora, pouco palatável, para que o campo se abra para novas possibilidades de contestação. Ao ser reiteradamente tornado abjeto, um lugar intocável para muitos, o cu privado se tornaria uma das bases de sustentação de um sistema de sexualidades que, segundo Guy Hockenheim, não sei se é assim, que provavelmente não é assim, mas tá bom, seria um motor central de produção de subjetivações capitalistas centrado no falo público. Refletir a partir de práticas anais seria, para Paul B. Preciado, uma forma de dissolver a oposição entre hétero e homossexual, entre ativos e passivos, deslocando a sexualidade a partir do pênis que penetra o cu receptor, como forma de borrar as linhas que segregam gênero, sexo e sexualidades, que expõem as fragilidades constitutivas
Constitutivas, tá escrito. Não, desculpa. Constitutivas do sujeito tradicional heteronormativo. Levando-se em conta que o Brasil lidera o extermínio sistemático das populações LGBTI no mundo, é mais do que urgente pôr foco sobre esse debate. Porém, com o intuito de articular estratégias de fato eficazes para a sobrevivência de uma multiplicidade de corpos dissidentes. Só um comentário nesse penúltimo parágrafo da citação. Refletir a partir de práticas anais seria, para Kolbe Preciado, uma forma de dissolver a oposição. Aleister Crowley, um dos grandes ocultistas do século XX, e uma das pessoas mais icônicas também, né? Dizia, né, que o olho de Horus era melhor que o lábio de Ísis. Isso porque, né, para ele o sexo anal era melhor que o sexo vaginal. Justamente nessa questão da quebra do tabu, né? Você tá fazendo a magia, você tá se libertando. Essa questão meio ocultista do você é livre para fazer o que quiser, o que bem entender, esse tipo de coisa, né? Na prática, vemos uma dilaceração moral das artes produzidas nesse enfrentamento, intensificada pelo ódio de frentes políticas e religiosas. Matheus Araújo aponta para a criminalização das expressões queer, que seria essa teoria queer deformada pelo contexto geopolítico latino-americano. Aí uma citação, acredito que de Matheus Araújo, né? Em 2014, na cidade do Rio das Ostras, Rio de Janeiro, a artista Raíssa Vitral enfia uma bandeira do Brasil na vagina, que depois é costurada, aprisionando em um gesto violento o símbolo da pátria. A ação do coletivo Coyote provoca horror em muitos que a assistem. No dia seguinte, o jornal O Globo publica uma matéria cujo título inquire: Performance ou crime? Em seguida, o aparelho judicial é acionado na tentativa de condenação do que por muitos foi entendido como um ritual satânico. Na internet, chovem bravatas. A artista tem sua imagem e endereço divulgados e é ameaçada de morte. Bom, aqui realmente volta na questão ali da quebra do tabu, no ocultismo. Isso não é sem base, não é algo que é simplesmente sem base. Pô, gente, vamos combinar, né? Enfiar uma bandeira do Brasil na vagina e depois costurar realmente é algo chocante, né? E não tem ninguém inocente aqui. Ela fez com esse intuito de ser chocante. Ela esperando que a reação fosse essa. Tem esse prazer na quebra do tabu e no choque. Queer é o crime. É o atentado violento que revela as estruturas de opressão, explicitando quais corpos são perseguidos, violados e exterminados em uma sociedade guiada pelo machismo, heteronormatividade e racismo. A criminalização de expressões artísticas e intelectuais é uma constante que se repete diversas vezes, até porque nossos corpos já são criminalizados apenas por existirem. Em seu texto, Pode um Cu Mestiço Falar?, J. Mombassa, importante artista e teórica trans negra de Natal, Rio Grande do Norte, faz alusão a uma performance da artista Pedra Costa, que vai confrontando o racionalismo intelectual acadêmico. Na programação de Que Pode o Corpo?, um evento criado para explorar as possibilidades de intervenção de um discurso do corpo no campo da produção de saber e da política contemporânea, anunciamos a obra de Pedra, como galera, tá uma palavra em alemão aqui, né? Verarschung, uma videopalestra de Pedra Costa. De modo que todos esperavam uma videoconferência habitual, com o rosto de Pedro em primeiro plano e uma fala pronunciada pela boca. Mesmo se tratando de uma atividade independente, paralela ao cânone acadêmico e de uma plateia relativamente habituada a esses espaços, Verarschung provocou o espanto e animou toda sorte de reações, desde piadinhas descontraídas, isso entre aspas, até gestos bruscos de reprovação. Ao escolher falar pelo cu, Pedra se posiciona num espaço político de enunciação contra-hegemônico, fora do eixo dominante de produção científica, e por isso mesmo não harmonizado a esses princípios canônicos, de maneira que,
ao falar, necessariamente redefine local e molecularmente as gramáticas sobre como e o que falar. Gente, essa parte também é mais um exemplo para ilustrar essa questão da quebra do tabu, da expectativa, do choque. A própria autora aqui utiliza aqui piadinhas descontraídas entre parênteses, como se não pudesse fazer uma piadinha numa situação dessa. Ao que eu estou entendendo, uma videoaula, uma palestra, uma videoconferência, onde a Pedra Costa estava mostrando o ânus. E como se não fosse legítimo uma reação que seja tanto fazer graça quanto um gesto de reprovação. Que vamos combinar, é uma questão muito binária aqui a gente vê. Para você confrontar o racionalismo intelectual acadêmico, você tem que mostrar o cu. Não tem um espectro cinza. É preto no branco, né? É uma questão muito chocante. E esse próprio pessoal que gosta de chocar, que tem esse moralismo relativo, se ofende, fica ofendido com as pessoas reprovando esses atos, né? Quando as pessoas não embarcam junto nessa questão, não embarcam junto nas suas atitudes, né? Que também é totalmente, não estou dizendo que não é legítimo uma atitude dessa. Você pode entrar no debate de, porra, que coisa idiota, que não sei o quê, não sei o quê. Mas tá ali no seu contexto e tudo bem. Mas ninguém é obrigado a gostar também, né? Acho que essa é a questão principal. Como também elas não são obrigadas a pararem de fazer isso, né? Elas podem fazer o que quiser, etc. Mas se revoltar, você dizer que uma reação como uma piadinha e um gesto de reprovação é algo que que reforça a heteronormatividade, racismo, transfobia, é uma esticada forte. É uma esticada muito forte. Não é porque a pessoa achou graça numa videoconferência onde tem uma travesti mostrando o cu, ou ela não gostou disso, que ela é transfóbica, entende? Mas tudo bem, vamos continuar aqui. J ainda vai falar a respeito da deslegitimação de suas discussões pelo teor político e de enfrentamento que propõe, o que remeteu bastante à minha aula que pensava as imbricações entre educação e cu. De novo, uma citação de Mombasa. Da minha própria experiência acadêmica como bicha guerrilheira, posso contar das inúmeras ocasiões em que tive meu discurso intelectualmente desvalorizado em função do teor político de minhas colocações. A evocação de um saber estratégico, claramente posicionado, dinâmico e desobediente, por diversas vezes rendeu-me conselhos sobre eleger uma atitude científica separada da minha prática política, no subtexto de meus próprios movimentos de vida. Como se esse corpo gordo, mestiço, viado e revoltado, este cu canibal e sua política monstruosa não tivessem lugar no âmbito da produção de conhecimento. Como se este saber corpo político não pudesse adquirir o status de saber, ou, quando muito, o de um saber menos verdadeiro que o saber científico, que se supõe politicamente neutro. Javier Saiz Sijo, ou Cerro, não sei dizer, Carrascosa, ou Carrascosa, publica um livro intitulado Pelo Cu, Políticas Anais, obra que levanta um amplo recorrido sobre o cu e o sexo anal, da história, de seus valores, de como o anal organiza os gêneros e as sexualidades e de como está atravessada por critérios de raça, classe e poder, desafiando a definição do que é sexo e genital. Agora, é uma citação desse livro, né? O cu é o grande lugar de injúria, do insulto. Como vemos em todas essas expressões cotidianas, a penetração anal como sujeito passivo está no centro da linguagem, do discurso social, como o abjeto, o horrível, o mal, o pior.
Uma das primeiras coisas que aprende um menino ou uma menina é que tomar no cu é algo terrível, realmente. Ainda que o pequeno sujeito não saiba o que é exatamente esse tomar, o tom insultante cria uma aprendizagem, uma prevenção. O interessante do insulto é que cria uma realidade sem referência, somente um valor flutuante, sem conteúdo. Bicha, sapatão, vai tomar no cu. Quando um menino ou uma menina escuta isso, nas primeiras vezes não significa nada de concreto. É o valor do negativo que transmite e percebe-se. Não um saber sobre o que é ser gay, lésbica ou o que é concretamente a penetração anal. Não se trata de um doutrinamento preciso e deliberado contra as menores. Pensar, portanto, numa positivação pedagógica da palavra cu faz-se necessário para desconstruir uma heteronormatividade imposta socialmente. Leandro Collin vai tratar também deste tema ao questionar se o ânus seria um órgão sexual, usando o cu apenas como um exemplo bem provocativo e polêmico para ilustrar como nossos corpos sofrem as influências de saberes que regulam historicamente os nossos corpos, nossa sexualidade e nossos gêneros. São muitas particularidades que poderiam ser aqui abordadas, uma lista imensa de abordagens teóricas e artísticas. Mas o que se repete é a polêmica e a repressão toda vez que esses teóricos e artistas ousam tratar do cu em suas abordagens. Inclusive também tem uma performance junto a Sarah Elton Panambi, Cuceta, que incursiona nesse espectro de discussão. Também é importante citar obras como o documentário de Cláudio Manuel, Cuceta, a cultura queer de Solange Tuaberta, e a exposição Cu é Lindo, do artista Klepper Reis. O tabu higienista atravessa todas essas resistências por uma história marcadamente cristã, capitalista e punitivista. A educação é um espaço de disputa e a mudança se faz necessária enquanto ferramenta de transformação e luta social. A sociedade fechada, quando sofre pressão de determinados fatores externos, se despedaça, mas não se abre. Uma sociedade está se abrindo quando começa o processo de desalienação com o surgimento de novos valores. Paulo Freire, acho que é Pedagogia do Indignado. Da indignação, né? Converter a metodologia da dor em prazer. Esse foi o grande desafio desta pesquisa, que não termina aqui, no entanto, mas que me convida a disseminar a cura como um método afetivo e afirmativo do aprendizado. Aí aqui temos as referências, a música aqui, bonequinha tailandesa, os travestis, Paulo Freire. Bom, então esse foi o Educando com o Cu, né? A pesquisa, Introdução às Pedagogias do Corpo e do Prazer, de Tertuliana Lustosa. Acho que agora dá para ter mais um entendimento sobre o contexto que provavelmente estava sendo feito ali, aquela palestra. Eu não sei se exatamente aquela palestra era sobre isso, né? Sobre essa pesquisa. E esse aspecto da dança, da performance. Honestamente, também não me interessa muito. Eu só estava realmente curioso com essa pesquisa aqui, né? Que, em partes, é uma transcrição de aula, né? Mas pro final que vira uma questão mais carregada, digamos assim, né? De teoria e citações, etc. Bom, comenta aí o que você achou dessa pesquisa, dessa questão, do que foi abordado. E no mais é isso. Obrigado e tchau, tchau.